Vitrine de negócios chegou pra quem construiu e nunca parou. Na rádio, na rede, em todo lugar, sua história o mundo vai escutar. Fui celebrar com a Massa FM. Quem tem valor vai mais além. Se tem história pra mostrar, a hora é agora de se destacar. Vitrine de negócios, pra quem quer ser lembrado e nunca mais passar despercebido. Hoje nós vamos além de uma carreira. Vamos conhecer a história, as decisões e a visão por trás de uma mulher que há mais de 30 anos atua na área do direito e que se especializou em um dos pilares mais importantes da nossa economia. Em um cenário onde muitos enxergam crise, ela enxerga estratégia. Onde há incerteza, ela constrói direção. Especialista em recuperação judicial no agro, um setor que move o Brasil, move aqui a nossa região, é claro. Ela atua diretamente na reconstrução de empresas e na reestruturação dessas empresas, dando continuidade dos negócios que carregam histórias, claro, famílias e legados. Mas antes da profissional, existe a mulher. Existe, antes do CNPJ, o CPF. E é exatamente essa conexão hoje, né? Essa trajetória de experiência e posicionamento que nós vamos explorar nesse Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM. Doutora Mara Piscinelli, que bom ter a senhora aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso projeto. É uma gratidão imensa estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso e nessa rede Massa FM. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Gratidão pela oportunidade também, né? E de passar tudo esse contexto da recuperação judicial e também do meu início de carreira. E é uma parceria do Amassa com a revista Celebrar. Mais uma vez aqui eu sempre agradeço a Ivânia pela confiança. Eu que te agradeço. Aqui o agradecimento é recíproco. E além da doutora Mara, da Piscinelli Associados, né, esse projeto tem convidados que são parceiros, né, nesse evento, nesse projeto aqui. Entre eles, a Colmeia Imobiliária, a Piscinelli Associados, Vifran Incorporadora, Buffet Laudir, Paulo Lobo, que é da Demicon, Piena Living Solutions e São Bento Incorporadora. Ginês, temos também a Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, a Mude Imobiliária, a ICA Select, a SFT Imobiliária, a Marquesana Marcas e Patentes e a eForte Incorporadora. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa com a doutora Mara Piscinelli. Mais de 30 anos de trajetória, fica até difícil a gente saber por onde a gente começa. Mas eu quero começar, antes de falar um pouquinho da carreira, da trajetória, desse momento do agro. O agro hoje, que é o motor da economia, números impressionantes, pilar da economia de Mato Grosso do Sul, pilar da economia do Brasil, os números mostram isso. Eu queria saber como que a senhora enxerga esse setor que é tão importante para nós, doutora Mara. Você falou, você fez uma colocação pontual. O agro, ele é importante para nós aqui da região e também para o Brasil todo. E ele vem enfrentando há anos, depois da pandemia, a dificuldade que o agro vem enfrentando está desencadeando em dívidas, em dificuldades para comprar, dificuldades para poder gerir essa própria plantação, esse próprio mercado, né, que é aqui no Mato Grosso do Sul, ele é o coração, né, na verdade, do agronegócio. O agronegócio é o coração e esse agro, ele passa por dificuldade e com essa dificuldade que vem acontecendo, um pós-pandemia e não parou, as dificuldades só cresceram
E aí o produtor rural ele tem que pedir o socorro devido para continuar esse planejamento dele, continuar sendo vibrante na região de Dourados, na economia do país e também na economia do Mato Grosso do Sul. Doutora Mara, para quem está nos assistindo, a gente, na sua apresentação, falamos que você é especialista em recuperação judicial, né? Eu acho que poucas pessoas, né, a não ser quem trabalha no meio, né, Ginês, entende o que é a recuperação. Você poderia explicar de uma maneira simples, clara, para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender o que é a recuperação judicial? Então, Ivânia e Ginês, quando o agro começou a ter uma dificuldade, né, uma dificuldade muito grande em cumprir com seus compromissos, então nós do escritório decidimos, vamos então fazer uma especialização nessa área. Fizemos essa especialização. Então, o que é a recuperação judicial? Ele é um socorro que vem para o produtor rural, não só para o produtor rural, mas também para empresas que se encontram em dificuldades de endividamento, não consegue pagar os seus os financiamentos, as buscas de recursos que fizeram, compromisso em geral, ele tanto no comércio como, né, nas instituições financeiras. Então, o que é uma recuperação judicial? A recuperação judicial é o socorro que o agricultor, as empresas buscam através de uma assessoria jurídica para então estancar esse momento e dar continuidade no seu negócio em busca com o socorro do judiciário. O judiciário, com um advogado especialista nessa área, vai então dar seguimento para essa empresa soerguer, né? Nós falamos bastante em soerguimento, que ela para, o judiciário vai então dividir como que funciona, como que essa empresa vai efetuar os pagamentos desses débitos, e nesse meio, então, nesse inteirinho, o que acontece? Ele vai trabalhando e tentando, então, sair desse endividamento, fazendo um plano para posterior pagamento dos credores. Pegando um gancho do que a senhora disse aqui, a nossa equipe se preparou. Eu quero registrar também aqui a presença do doutor Lucas, doutora Laura, né, que fazem parte da equipe da doutora Mara. E a senhora falou que isso é uma coisa recente pós-pandemia, né? Então, olha, se agravou na pós-pandemia, e a senhora explicou aqui sobre a questão da recuperação judicial, que é um dispositivo legal que hoje permite que essas empresas e esses produtores se recuperem. Na nossa região, doutora Mara, tem aumentado o número de pessoas procurando por essa alternativa pela recuperação judicial? Então, o Instituto da Recuperação Judicial não é um instituto novo. Então, as empresas utilizavam, né, sem ser o agronegócio, né? Já era utilizado. Já era utilizado. Tá. Então, teve umas adequações na lei, né, na legislação, e o agro, então, quando começou a aparecer essas dificuldades, né? Começou em empresas que vendiam insumos, depois em transportadoras, e aí desagou então no agro, que ele vinha enfrentando dificuldades e não conseguia adimplir os seus credores, e então com a adaptação da nova legislação, que existe, né, algumas adaptações para que também se encaixasse no agro. E aí o agro, ele voltou a trabalhar, aqueles endividados então procuraram a se reerguer, e hoje, assim, tem uma procura muito grande do agronegócio, não só do agronegócio, né, também de empresas, indústrias, transportadoras que estão passando por dificuldades. O momento é de dificuldade hoje, né? Por que eu falo isso? Pela grande procura no meu escritório para saber do Instituto da Recuperação Judicial, tanto o produtor rural como outras empresas, né, como eu já citei. E o produtor rural, a procura do produtor rural tem sido maior que as demais empresas. Essa procura é um termômetro. É um termômetro da crise do agro. Doutor, eu acredito que existam muito preconceito e desinformação a respeito deste tema, né? Sobre a recuperação judicial. Qual é o maior mito que você gostaria de quebrar hoje? O mito que tem que ser quebrado a recuperação judicial não é a quebra do produtor rural. A recuperação judicial, ele é o socorro que a legislação e o judiciário
ampara o agricultor, o pequeno agricultor, o grande agricultor, a pequena empresa e a grande empresa. Não é porque ele procurou a recuperação judicial que ele está falido, está quebrado, vamos falar no jargão popular, né? Perfeito. E é o que, na verdade, a sociedade passa, mas na verdade não é isso. É um socorro, é um tempo que ele tem para ele reestruturar a vida financeira dele e dar continuidade no seu negócio. Existe sim, Evânia, essa desinformação, né? É uma desinformação, mas eu acredito que levando isso, né, dioturnamente para as pessoas que procuram, né, para as pessoas que enxergam, né, na recuperação judicial um soerguimento, eu acho que nós vamos aí quebrando né? Essa desinformação, esse preconceito, é um né? preconceito. Olha, a senhora falou de um jeito interessante, porque eu já fiz várias entrevistas sobre recuperação judicial e do jeito que a senhora colocou, eu nunca tinha olhado por essa visão. E enquanto a senhora falava, eu estava aqui maquinando. E, na verdade, quando a pessoa busca a justiça para fazer um processo de recuperação judicial, na verdade, ela está assumindo um compromisso. Ou seja, ela não está simplesmente dando um calote. É o contrário, né? Ela está assumindo um compromisso perante, talvez, a justiça, né? Assumindo um compromisso com os credores, com as pessoas que confiaram nela no processo. Perfeitamente. E é isso mesmo, né? O resumo é isso aí. Eu procuro um especialista em recuperação judicial e conto para ele a minha situação. Olha, eu estou inadimplente e a minha inadimplência vai ficar maior se eu não conseguir um socorro. Então, antes que eu venda tudo, entrego o meu patrimônio para os credores, uma história de vida, né? Porque o agro, ele vem de uma história de vida. Grandes empresas, ela não começou ontem, né? Tem anos de caminhada. Então, antes que isso aconteça, ele vai procurar um profissional e ele vai dar, então, continuidade a um plano de pagamento, né? Ele vai, então, fazer um plano de pagamento fiscalizado pelo Poder Judiciário. Ele vai pagar todos os credores na forma colocada num plano e ele vai dar continuidade. Muitos que entram em recuperação judicial, hoje já terminaram o plano, já pagaram e já estão aí no mercado novamente. Totalmente não, estão no mercado e já estão soerguidos, né? Doutora, e na sua visão, qual o maior erro que esses empresários, tanto da indústria quanto do agro, cometem antes de procurar uma ajuda jurídica para a recuperação judicial? Eu costumo fazer as reuniões lá no escritório, tem o Dr. Caio também que acompanha a nossa equipe. A pessoa que se encontra em dificuldade financeira, ele tem uma resistência em procurar o advogado ou então em passar essa situação financeira, seja para a sociedade não, para a própria família. Você acha que ele demora, às vezes, para buscar essa ajuda? E aí o que acontece? Muitas vezes ele chega no escritório já num ponto crítico. Então, nós, do escritório, o que nós temos que fazer? Correr com documentação para atender aquele cliente o mais rápido possível. Então, eu sempre deixo essa orientação àqueles que procuram, que vai lá para saber fazer uma consulta do que de fato é uma recuperação judicial. Não esperem, produtores rurais, empresas, não esperem até as dívidas vencerem todas, né? Porque fica mais difícil para você depois soerguer. Então, quando você começa uma dificuldade financeira, então é a hora de você procurar um profissional para você fazer uma recuperação. É quase que fosse um caso de saúde, né? Isso. Quanto mais cedo se acha a solução, melhor, né? Mais precoce, mais você resolve antes. Mas ainda existe essa resistência, né, em busca de um profissional ou em busca do judiciário, né, para fazer essa recuperação. Então, é necessário que quando vocês começam uma dificuldade, você já procura um socorro no judiciário. Deixa eu fazer uma pergunta agora, saindo um pouquinho da área do agro, focando mais na senhora. Né? A gente falou aqui, são mais de 30 anos de experiência e eu fico imaginando, porque eu também já tenho 25 anos de carreira, passa tão rápido, né? Mas 30 anos atrás, quando a senhora, ou mais de 30 anos, quando a senhora começou no direito,
Mudou muito o direito hoje do que daquela época? Eu queria só falasse um pouquinho da trajetória da senhora como profissional. Olha, eu há 30 anos, é tudo muito diferente de 30 anos atrás. Tudo é diferente. Assim, começa pela legislação, né? Nós estamos em constante mudança, né? E o estudo no direito, quem é advogado, eles são jovens, né? Já estão numa outra etapa. Eu, como venho já de 30 anos atrás, tenho que estudar diuturnamente, não tem como. Então é diferente, né? Como que nós fazíamos para fazer uma petição, né? Era um computador, aliás, eu comecei no computador, né? Porque um pouquinho antes de eu formar, meus professores e mestres que me ensinaram, eles usavam a máquina. Como que eu fazia, então, para eu consultar uma jurisprudência? Eu tinha que derrubar livros e livros da prateleira, né? Colocar em cima da mesa e procurar, no caso concreto, uma jurisprudência que se encaixasse naquele caso do meu cliente, né? Por exemplo, Evânia, né? Vai lá com a revista Celebrar, ela foi lá 30 anos atrás, não é 30, né, Evânia? Nós estamos juntos, né? Vou fazer uma parte aqui, de 10 anos nós estamos juntos aqui, acompanho a revista Celebrar há 10 anos. Então, o que eu tinha que fazer? Tinha que derrubar aquilo. Então, o que eu faço hoje, em 1 hora, 2 horas, ou, né, depende do caso, ou 2 dias, ou 3 dias, que não é o caso da recuperação judicial, que vai dias, né, semanas para você montar. Outrora, nós passávamos aí uns 3 dias, 4 dias, para você fazer só para pesquisar e achar uma jurisprudência. Então, eu tinha alguns livros, tenho alguns livros. Então, muitos advogados aqui em Dourados, né, renomados, o que acontece? Eles tinham uma vasta biblioteca, tem muitos que têm, eu tenho também, não estão todos lá, eu tenho uma outra biblioteca na minha casa. E o que nós tínhamos que fazer, então? Eu não achei jurisprudência nos meus livros, então eu vou até o escritório do meu colega lá, né, que também já tinha 30 anos, né, lá atrás. Então, Imagina quanto você gastou de livro para poder ter atualizado. Hoje ainda eu compro muito, né? Adquiro muitos livros ainda, com menor intensidade do que antes, né? E gastava muito. Às vezes você atendia um cliente e você com uma matéria específica, então você tinha que buscar um livro naquela matéria específica. O que mudou hoje? Hoje nós temos o STJ, a TJ, todos os tribunais você tem as decisões recentes, né? Você pode consultar nos tribunais, né? Online. Um advogado diligente, ele não vai em qualquer site, ele vai num tribunal, vai no STJ, vai no STF e por ali então ele caminha, né? Você faz uma petição ali no computador ali, né? Você dá um delete ali, você apaga tudo. Antes você tinha que fazer toda uma dinâmica, né, para aquela sua petição ficar boa. Então, assim, foram dificuldades, né? Não, hoje é diferente, que nós temos uma estrutura hoje de mídia, uma estrutura de tribunal, né? Tudo diferente. Nós íamos, né, levar processo, né, para eu fazer a carga de um processo. Carga de processo, o que é? Você pegar o processo para poder falar. Então eu tinha que ir a Rio Brilhante, eu tinha que ir a Ponta Porã, eu tinha que ir a Fátima do Sul, né? E aí vinha com aqueles montes de processo, aquelas pilhas de processo, certo? E aí você falava em cada processo, protocolava, e depois então você tinha que ir até a comarca também fazer a devolução disso. Hoje não tem mais nada disso, né? Hoje é tudo online. Mas só tem saudade facilidade tempo, nenhuma. Hoje tem audiência online. Eu costumo falar, e tenho alguns colegas meus, também assim, já com anos de advocacia, que fala que fazer audiência online é tempo da Idade da Pedra, né? Mas ainda tem. Doutora, explorando um pouco mais ainda a história do CPF por trás do CNPJ ou da carteira da OAB, o que te levou, mesmo com toda essa dificuldade, há 30 anos atrás, a escolher o direito e em que momento você percebeu que estava no caminho certo? Então, é uma história bastante diferente do que eu vivo hoje, né? Eu venho de uma família pobre, né? Venho de uma família
bastante pobre. Então, quando eu trabalhei em leilão, né? Eu sempre trabalhei no meio de agricultor e pecuarista. Ah, né? tá aí a raiz. Sempre trabalhei. Já foi influenciada. Então, assim, tive muito contato com o sindicato, né? Hoje, por exemplo, eu tenho clientes hoje, né, no meu escritório, que clientes que eu atendia quando eu trabalhava em empresa leiloeira. Então, eu vim de uma família muito pobre. E aí, então eu via os advogados, né, os grandes juristas, e eu olhava, falava assim, eu queria ser, né, uma pessoa assim, né, andar assim, toda, né, toda como uma advogada. Hoje os advogados às vezes, né, são diferentes, né, eu digo diferentes, e não deveria, né, deveria cumprir de fato a rigor o código de ética da OAB, né. Então aí como vinha aquela pobreza, aquelas pessoas em dificuldade, eu falava assim, eu trabalhava, sempre trabalhei, e tive uma ascensão nas empresas que eu trabalhava. E eu sempre fui tesoureira, eu sempre chegava tesoureira, diretora financeira, então, e eu via, já tinha um salário melhor, e eu falei assim, eu vou fazer direito porque eu quero ajudar as pessoas pobres. Então, como você vem de um mundo assim, você enxerga o outro diferente. Então, eu queria fazer o direito para ajudar as pessoas. E com o passar do tempo, então, eu vi que tinha defensoria. Eu comecei a fazer direito com muita dificuldade, porque eu trabalhava muito, né? Eu viajava muito, os meus colegas de faculdade. Só fez direito? Lembra, eu fiz aqui na Unigran. Aqui na Unigran. A Unigran, doutor Murilo me ajudou muito na época, né? Porque eu tinha poucos recursos financeiros, né? E aí foi, né? E aquilo foi crescendo. Quando chegou um ponto, então, eu falei, bom, agora é a hora de eu caminhar mesmo nessa... Investir na minha profissão. Na minha profissão. E foi difícil começar. É muito difícil, o começo é muito difícil. Mas eu tive pessoas que me ajudaram, escritórios grandes que me ajudaram. Comecei a trabalhar com o Dr. Magrini, né, que hoje ele está em Campo Grande. Depois fui com o Dr. Aneusa e o Dr. Jovino. Depois o Dr. Calado me ajudou muito. Então, você encontra pessoas do bem, pessoas que também ajudam a você se direcionar, né, dentro do direito. A senhora está ajudando ao Agora, Lucas. O Lucas, a Laura e o Caio que também. Só está retribuindo. Eu estou retribuindo. Então, assim, eu tenho gratidão imensa por muitos colegas que me ajudaram, Bacana. né? E eu vou falar para você, Vânia e Ginês, até hoje ainda o advogado busca ajuda de um outro colega. Isso é eterno. Então, a minha trajetória é essa, né? Sempre de muito trabalho, acordando 5 horas, 5:30 da manhã, levando marmita, né? Comendo lá no serviço, viajando. E aí, hoje, estou mais tranquila. Agora, essa trajetória toda, né? A gente falou um pouquinho da origem lá do direito, só quando a senhora começou, a dificuldade que era, até tecnológica. Me fala um pouquinho, a senhora já está usando bem já a inteligência artificial? Chat GPT, Cloud, Gemini, como que a senhora enxerga tudo isso vindo agora também para o direito? Segundo os meus orientadores jovens, joga no chat GPT, no chat, hoje nem é o GPT, né? É o Cloud. É o Cloud. Esse Cloud tá ficando famoso, tá ficando viu? famoso. Vamos arrumar um AB para o Cloud. Mas eu ainda começo a fazer naquela velha digitação, e aí não tem como você escapar. Não tem, você cai lá na inteligência artificial, não tem, né? É rápido, né? Mas algumas coisas não dá para ignorar a tecnologia. Não dá para ignorar não dá para ignorar. Né? E aí você também tem essa ajuda ali que está facilitando muitos profissionais. Eu costumo dizer, Ginês e Vânia, que na atualidade, se você fez uma boa faculdade, né? Se você teve um estágio profissional bom, se você já tem a sua OAB, né? Não advoga quem tem preguiça. Né? Porque você tem tudo na mão, você tem um tribunal que te fornece tudo. Você tem uma internet, você está tudo ali, você está no mundo que te fornece tudo, né? Então, se você tiver vontade, né?
E outra coisa, você precisa também ser um profissional ilibado, né? Com uma reputação ilibada, né? Dar o retorno para o seu cliente, fazer a devolutiva para o seu cliente, né? Não dá para você também ir lá no chat, fazer tudo pelo chat sem saber o que você está fazendo. Então, por isso que eu digo, um bom profissional, bem formado, com professores bons que nós temos aqui, né? Excelência nessa área. Pode deslanchar. Ele vai deslanchar se ele tiver vontade. Se for estudioso, ele vai deslanchar. Você entende que a IA, ela mais ajuda ou aconteceu de talvez atrapalhar, de acordo com conforme colegas podem usar e... muitas vezes atrapalha. Se você não tem habilidade do direito, se você não conhece da lei, você não precisa usar, porque ele vai te atrapalhar. E outra coisa, você não vai aprender nada, né? Você tem que ter habilidade da lei, você tem que saber. Você vai chegar no meu escritório com uma recuperação judicial, você não consegue colocar lá no chat. Seja, o cliente vai ser atendido por você, não pelo chat. Então, se você não conhece do direito, não conhece da matéria, o chat não vai te ajudar. Não adianta, então, só saber usar a IA, tem que ter o conhecimento dentro da área, né? Hoje tem cursos, né? O AB, ela fornece, né, esse curso de IA, mas o advogado ele tem que saber da lei, ele tem que saber da matéria, ele tem que saber do direito, ele tem que saber onde se encaixa o cliente, para depois ele jogar na IA, né? A questão da profissão de advogado, né? Inclusive a gente vem abordando muito isso nos últimos dias e também relacionado à tecnologia. A gente tem visto aí agora o tal do golpe do falso advogado. A gente também vê golpe de piques e coisas do tipo. Isso também a tecnologia acaba criando esse espaço para talvez explorar a imagem de quem tem credibilidade, no caso o profissional de advogado, para aplicar golpes. Como que o senhor enxerga essa realidade que também vem com a internet, vem com, né, enfim. Talvez seja um efeito colateral da tecnologia. E é isso, a resposta é essa aí mesmo, é o efeito da tecnologia. Não tem como você segurar, né? Não tem como segurar. Meus clientes mesmo, eu tenho clientes que foram vítimas do golpe do falso advogado. Teve? De 100 mil, 200 mil, né? Eu tive clientes que tiveram prejuízos, assim, sem igual. Eles usam, né? Eles usam a minha voz, né? Não, eles usam a voz, a foto, ele pega lá, né? Na rede social. E essa semana mesmo, semana passada, eu teve clientes que já também perdeu aí R$2.500, R$3.500. Então, o que veio também a tecnologia para somar, veio também o perigo, né? E nesse golpe do advogado aí, que eu penso que a OAB está fazendo até um trabalho, uma divulgação, um trabalho, os policiais, eles também fazem de tudo também para tentar, né, resolver essa situação. Mas eu penso que a solução desse golpe do falso advogado está nos próprios tribunais, né? Que é o acesso que o advogado tem com token, com certificado digital de um outro colega do processo, que é livre, né? O processo é público. Você acha que deveria mudar isso, então? Teria que ter uma forma de mudar, ou ficar registrado, então, na Justiça do Trabalho já tem isso aí, o PJE fica registrado lá, né? Quem tem acesso aos processos de terceiros, que não, ou advogados que não estão constituídos nos autos. Agora, o TJ, eu não sei se tem, eu desconheço essa modalidade. Eu já tenho colocado nos meus contratos de honorários essa cláusula do cliente ter qualquer contato via WhatsApp, para que ele não faça nenhuma negociação, que o escritório se exime de qualquer responsabilidade. Tem que incorporar isso no contrato. Nós já estamos colocando. Por quê? Porque ele pega a minha foto, né? E aí usa a IA, faz uma foto de como eu estou, como se eu estivesse entrando no fórum, né? E fala, agora eu não posso, pode mandar o dinheiro aí que agora eu estou entrando numa audiência. Então, só com o meu número, só com o número da doutora Laura, só com o número do Lucas, só com o número do doutor Caio e só com o endereço do escritório. Dinheiro é só transferência, pagamento de boletos e tudo só no escritório ou nos nossos telefones mesmo. E doutora, ao longo destes 30 anos de profissão, acredito que você deva ter passado por momentos desafiadores. Então, relembrando desde o início,
né, que você já relatou aqui que foi bastante difícil, a profissão antes, há 30 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Qual foi o momento, do início até agora, mais desafiador para você na sua carreira? Eu tive momentos pessoal, né? E esse momento que eu tive dificuldade na vida pessoal, ele influenciou influenciou sobremaneira na minha vida profissional. Mas aí eu posso até afirmar que depois dessa trajetória de dificuldade, né, que veio na minha vida pessoal, é que então Você cresceu. eu cresci. Por quê? Porque eu me centralizei só na advocacia, só no Lucas, né? Na minha vida pessoal e Lucas, filho, e aí então nada mais me importava, porque aquela trajetória sofrida e aquela dificuldade que tinha surgido, aparecido, eu consegui superar, deixar para trás e então seguir o meu caminho. Ajustou foco. Ajustou foco. Eu tenho certeza que falar, não, agora o meu foco vai ser esse aqui. Não quero mais isso, não quero mais aquilo, não quero mais aquilo. A Ivânia sabe bem disso, que ela acompanhou bastante a minha vida já. E aí eu acho que foi ponto fundamental para eu falar, não, eu quero esse foco aqui, e aí, ali eu segui. Eu acho que é interessante isso que a senhora falou, que não tem como separar o profissional da pessoa. Não tem. Né? Da pessoa física. Não tem como Antigamente separar. falavam que tinham que separar, né? Como Hoje a gente separa? já não ouve mais ainda mais isso, o direito, né? a profissional, né? É uma pessoa só. E outra coisa que também a gente talvez perceba, né? Lucas e a Laura também vão perceber isso ao longo do caminho, e sem parecer papo de velho, né? Mas na vida profissional você tem várias fases. Exatamente. Vários entendimentos, né? Isso é importante também. E tem um detalhe, né? Tem alguns problemas pessoais e na vida, né, que você atravessa, que você não consegue tirar ele do... eu vou tirar a advocacia aqui, vou tirar esse problema aqui e vou deixar a advocacia. Tem alguns problemas sérios que você não consegue, então você precisa estar bem. A solução dos problemas pessoais na advocacia, ele é fundamental, porque você não consegue entregar para o seu cliente uma firmeza, né? Uma firmeza e aquilo, estar disponível para o cliente, você não vai conseguir, então você precisa resolver. Se você pudesse deixar uma lição hoje para a Laura e para o Lucas, qual seria? Sejam perseverantes, não desistam. A advocacia é uma das profissões mais bonitas, né, que tem. Eu estou nela e cresci na advocacia. E vocês sejam disciplinados, estudiosos e tenham foco. Tenham foco que vocês vão galgar um caminho bem bacana. Uma trajetória. Uma trajetória bem bacana. A senhora falou com muita paixão agora, né, da profissão. E isso é bonito, né? Porque é uma trajetória que tem muita coisa pela frente ainda. Daqui a pouco a gente vai falar sobre sucessão, mas... E eu não quero entrar em política, mas eu quero saber como que a doutora Mara Piscinelli pensa sobre o judiciário brasileiro hoje. Que eu acho que é importante essa leitura de alguém com a experiência que a senhora tem, pegando um passado não tão antigo, mas atualmente hoje, a tua análise sobre o judiciário brasileiro. Eu falo de STF, STJ, enfim, como que a senhora enxerga hoje tudo isso? Nós estamos num caminho bem difícil, né? É bem difícil porque a mídia está aí e todos nós estamos ouvindo e vendo o que está acontecendo. Aqui em Donados e no Tribunal do Mato Grosso do Sul nós temos bons juízes, né? Bons julgadores, juízes competentes. Isso eu posso falar porque atuo aqui e também no tribunal. Aquilo que não estava bom no Tribunal de Justiça, a própria justiça e a própria, né, aquilo que tinha que ser investigado através lá do STF e STJ, eles estão fazendo com bastante cautela, né? E está na mídia aí, né? Desembargadores afastados, né? Então, por onde você passa, Ginês e Ivana, existe
alguma parte que não está de acordo com aquilo que está andando, né? Na advocacia não é diferente. Existe bons profissionais e existe também profissionais que não estão se encaixando na advocacia e na ética da advocacia, né? Que existe também isso. E da mesma forma o tribunal, né? Temos lá no STF bons ministros e temos ministros que também não atendem o anseio da população. E isso acontece no Brasil inteiro, né? Advogados, juízes, desembargadores, né, e ministros, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Há uma polêmica hoje no tribunal, né, no STJ, no STF, mas eu acredito que num futuro próximo, penso que isso vai ser resolvido. A OAB sempre foi muito unida, né? Mas a gente enxerga, eu pelo menos hoje, como cidadã, eu enxergo uma OAB bastante dividida. Há essa divisão dentro? Há uma divisão dentro da OAB e eu já participei muito da OAB, né? Já fui candidata, já fui tesoureira, então posso falar assim com propriedade da OAB. O que acontece com a ordem e o que acontece com qualquer segmento? Ele não pode ser politicamente, ele não pode abrir para uma, como que eu vou falar, uma vertente política, né? Não posso uma corrente ser ou para outra corrente. Isso, tem essa que ser palavra, neutra. ela não pode ser neutra. E muitas vezes isso não está acontecendo, né? Então a OAB peca muito nesse sentido, está deixando a desejar alguns dos dirigentes lá, né, em federal, de Conselho Federal. Aqui não, a OAB Mato Grosso do Sul, a OAB Dourados está muito bem, mas em nível nacional eu acho que ela é omissa em muitas questões. E isso vai pegar onde? Vai refletir diretamente na classe do advogado. Se a OAB, Conselho Federal, não é forte, ela não se posiciona, ou se posiciona só para um partido ou segmento, a classe do advogado, o que acontece? Ele enfraquece o advogado aqui no interior. Que é o que a gente vê também no judiciário, né? Muitas vezes. A divisão. Aí, a divisão porque enfraquece o judiciário, enfraquece o advogado fica sem voz e isso não é bom. Vamos voltar agora para o teu escritório, para a gente ir para a nossa parte final. Voltamos. Que é a gente já falou aqui do Lucas e da Laura. O Lucas é teu filho. A Laura é sobrinha, né? Sobrinha. A Laura é sobrinha. E o Caio, que está ausente, também sobrinho. Também sobrinho. Também. A gente estava até comentando antes de entrar no ar que a família faz parte do escritório. A família faz parte do escritório. Mas lá no escritório, cada um tem sua função. Olha o dedo. Olha o dedo. Doutora Laura tem a função, né? Todos nós fazemos uma divisão, né? Bem bacana ali, né? Então, é a família que trabalha junto, mas a família que tem um compromisso com o escritório, um compromisso com a justiça. E a pergunta que eu vou fazer é justamente isso. E a gente também falou um pouquinho nos bastidores sobre isso. A senhora pensa em aposentar? Pensa em parar? Ou não? Ou como que a senhora está organizando a sucessão, né? A sucessão, o negócio, o legado que a senhora criou, a história, enfim, como que está isso na cabeça da doutora Mara? É uma confusão isso aí, né? Isso, na verdade, é uma confusão, porque você atende um cliente que quer fazer uma sucessão, mas você não quer fazer a sua. Acho que é bem por aí, né? Mas, assim, nosso escritório está bem estruturado agora e caminho, de fato, para uma aposentadoria. Se você falar assim, agora? É isso que você quer saber? Não Chinês? sei. Não é isso. Não é agora, né? Eu penso que enquanto eu estiver na ativa e proporcionar para eles um ensinamento ainda, esse amadurecimento que é a advocacia, o que é o atendimento, porque isso tudo tem uma caminhada, né? Eu vou ficar por ali, mas a sucessão é essa mesmo. Eu estou preparando o escritório. Ela começou. Já começou. A sucessão. Já abri as salas, cada um, né, com os seus deveres, cada um com a sua sala, né, com o seu cliente.
E aí, mais ainda sobre, ali, tudo sobre o domínio do Piscinelli Mara Piscinelli ainda, né? Doutora, eu que te conheço há mais de 10 anos, só na Celebrar é 10 anos, né? Mas a gente se conhece muito antes da Celebrar. Eu acompanhei o seu crescimento, e que é estratosférico, né? Desde de há 15 anos atrás, mais ou menos, que a gente se conhece, não pode falar o número, né? Não pode falar números. Mas hoje, o que você considera um fator determinante para esse seu crescimento? A gente acompanha você no seu escritório, estivemos lá visitando um escritório com várias salas, né, com uma equipe muito bem formada. Ao que se deve o tamanho crescimento? Você tem que ter constância, estudo, entregar para o seu cliente aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, você vai indicar um outro colega. Você tem que ter essa humildade. Ter então, humildade de atender o Ginês lá com a matéria, não sei lá o que, né? Teria, falar, olha, Ginês, eu não atendo essa matéria, né? Não estou afeito a isso aí, mas a doutora Laura lá do escritório, eu vou indicar o doutor, né? Ela vai. Mas você tem que ter uma constância, que é constância de estudo, estar no escritório, dar devolutiva para o seu cliente. Não é não ir no escritório, você tem que ter essa constância. Você vai procurar a doutora Mara, né? Lá, a doutora Mara vai estar lá no escritório. O cliente vai ligar para você, você vai dar a devolutiva para ele, né? E o zelo com o processo, né? O zelo com o processo, né, para você ter a condução daquele processo durante todo o tempo que for necessário. Você tem que ter isso. E eu acho que tenho certeza, isso faz parte de uma trajetória, de um crescimento. Se você não tem zelo, se você perde prazo, se você recebe um cliente que você não está afeito à matéria, você vai dar um prejuízo para o seu cliente. Então, eu acredito que essa constância que eu tive também de horário, né? Vamos falar que um profissional que está sempre atendendo, ele tem que ter horário, ele tem que ter constância de horário, ele tem disciplina, né? Disciplina, ele tem que estar ali. Não adianta você procurar a Mara por telefone, né? E daqui 15 dias, 20 dias, você conseguir falar e também não ter o retorno, ou então não ter o retorno no escritório, ou então não ter o retorno do trabalho que ela está oferecendo. É fácil? Não foi fácil? Não foi fácil, né? Porque você abdica dos seus horários, horário de salão, né? Horários de festa, né? Horários com família, muitas vezes. A doutora começou do zero, ela não pegou uma carteira de cliente já formada, né? Você é a primeira da família da área de direito, né? Não tinha carteira formada. Não tinha carteira, eu peguei do zero. E meninos, a pressão em cima de vocês é maior. É maior. E assim, muitos clientes hoje que eu tenho são da época então que eu trabalhei no agro, no leilão, né? O relacionamento que eu criei foi disso aí. A senhora tem cliente de 30 anos? Eu tenho. Que estão com a senhora? Eu tenho. Nessa trajetória? Tenho cliente. Inclusive hoje, enquanto estava vindo para cá, eu falei com o de Rio Brilhante, que ele é um dos meus primeiros clientes. Uma profissional que tem um cliente de 30 anos, então daí a gente já vê, né? Eu tenho de 15, de 20, tenho, tá lá. Doutora Mara, isso é muito bonito, né? Eu acho que esse também é o intuito da nossa entrevista, que é justamente falar, né, da pessoa, do profissional. A gente está indo para a reta final da nossa entrevista, mas pode ser que a Evânia e eu, nós tínhamos tido algum erro do processo. E se a gente cometeu algum erro no processo, eu quero deixar a palavra aberta para a senhora. Ginês, eu queria deixar essa mensagem aqui nessa entrevista, porque essa entrevista também é um legado. Essa entrevista também é um marco. É uma entrevista que vai ficar guardada, né? Eu tenho certeza que para nós é muito importante, mas para a senhora também. E o que a senhora quer falar, que talvez não tenha falado durante essa conversa nossa? Vocês foram ótimos. Assim, a gente foi bem? Vocês foram ótimos. Vocês são, assim, profissionais que eu admiro. Você sabe disso. Evânia também sabe disso. Vou fazer um corte disso para pôr na internet. Isso. Vocês são ótimos, adorei essa parte. Mas eu quero deixar uma mensagem para meus colegas advogados, né? Não desistam. Sejam persistentes, sejam estudiosos. E devolvam aquilo que o cliente te pediu. Nunca barganhem honorários, que isso é fundamental. Não barganhe honorários. Não deixe o seu cliente sair do seu escritório sem um atendimento de qualidade. E para isso você tem que estudar.
Estudem que vocês serão bons advogados. Essa é a mensagem que eu deixo inclusive para os meus que estão aqui. Sempre eu falo isso para ele. Estudem, cheguem cedo no escritório, façam o dever de casa, façam o dever de casa. Ginês, na nossa primeira entrevista você falou que a palavra do entrevistado que te marcou foi a escuta, né? O escutar. A escutar. Hoje, a palavra que me marcou aqui na entrevista com a doutora Mara foi a disciplina, né? Você vê que é uma profissional extremamente disciplinada, né? E o crescimento dela não foi à toa, né? Tem toda uma história por trás e essa disciplina justifica isso. Verdade. E a palavra que me marcou não foi disciplina. Não, qual foi? Foi constância. 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 Também, isso aí. Que eu acho que a performance tem muito a ver com a constância. Mas sem disciplina... Sem disciplina, não tem constância. Os dois se complementam, essas duas palavras. Vou deixar você encerrar com ela. Doutora, a senhora sabe o tanto que eu te admiro, somos amigas de longa data. Hoje também ela é colunista da Celebrar, acompanha a revista desde o início. É a nossa consultora jurídica na Celebrar. Isso. E é um prazer tê-la como convidado e passar todo o know-how de experiência que você tem dentro da sua área de atuação e especialista na área de recuperação judicial do agro. Parabéns e obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje no Vitrine de Negócios. Muito bem, obrigada, Evânia, né? Evânia, como ela já disse, uma pessoa que eu conheço e amiga de longa data, né? Revista Celebrar, ela Você viu nascer, né? Eu vi nascer na frente de uma mesa pequena ainda, que era 10 anos atrás. Doutora, eu tô com essa ideia, o que a senhora acha? Excelente, vai que para você vai para frente. Vai com fé que vai dar certo. Vai com fé que vai dar certo. Então, eu que agradeço, né? Agradeço vocês essa oportunidade. Não, eu que quero agradecer a oportunidade, né? E pela senhora ter trazido aqui o Lucas, a Laura, né? Na casa aqui da Massa. E essa parceria aqui me orgulha muito, né? Junto com a Evânia. Mas conhecer a história da senhora, conhecer a visão da senhora, eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui o propósito do nosso quadro Vitrine de Negócios, Celebrar Massa FM, né? Que é a ideia de contar um pouco. Claro, a gente fala do profissional, mas como a gente diz, está tudo misturado, né? Com o pessoal. Exatamente. E que cada um tem a sua trajetória, cada um tem os seus desafios, mas conhecer hoje um pouquinho mais da doutora Mara foi muito massa para mim. Uhum. Foi muito massa. E não vou, como eu falei da Evânia, quando eu vi você entrando no meu escritório, eu falei, nossa, o Ginês aqui, porque eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, né? Um profissional competente, sério, e também quero deixar minha gratidão para você desse trabalho que você está fazendo aqui na Massa. Né? Sempre acompanhei o seu trabalho e está de parabéns também. Agradeço a confiança. Mais um. Isso aí. Fechamos mais um. Quero agradecer, então, a doutora Mara, ao Lucas, a Laura. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje. E Ginês, hoje a gente não vai esquecer de falar a nossa frase final. Ah, tem a frase final. Tem. Você começa? Pode ser. Então vai. Foi massa celebrar com você. É isso aí. É isso, né? Ó, virou. Muito bem. Quero agradecer ao Rodrigo Pirola, que está aqui no comando do nosso áudio, no comando da nossa imagem, da estrutura. E eu quero agradecer também as pessoas e as empresas que acreditam nesse projeto. E aqui eu falo da Colmeia Imobiliária, Piscinelli Associados, Vifran Incorporadora, Buffet Laudir, Paulo Lobo, da Demicon, Piena Living Solutions e São Bento Incorporadora. E também a Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, a Mude Imobiliária, a Wicca Select, a SFT Imobiliária, a Marquesana Marcas e Patentes e a eForte Incorporadora. Bem, esse foi então o segundo episódio, né, o segundo capítulo, digamos assim, do nosso quadro Vitrine de Negócios, Celebrar Massa FM, esse projeto multiplataforma que une rádio, revista, internet, site, redes sociais. E foi um privilégio, mais uma vez, estar com vocês aqui. Evânia, obrigado mais uma vez pela parceria. Eu que te agradeço a todos que estão nos assistindo. E a gente se vê por aí. Tchau. Vitrine de Negócios chegou pra quem construiu e nunca parou. Na rádio, na rede, em todo lugar.
Sua história o mundo vai escutar. Celebrar com a Massa FM. Quem tem valor vai mais além. Se tem história pra